Capítulo 14 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. O paquete chegara na véspera, entrou na barca às 2 horas da tarde com um formidável tiro de pólvora seca. Chegou o vapor! Exclamaram de todos os pontos da cidade. Desde esse momento Ana Rosa cobrara um grande mau humor e tornara-se nervosa. Sabia que nesse excomungado paquete iria Raimundo para sempre, ele que Ana Rosa tanto amara, tanto desejara. Todavia era preciso deixá-lo partir, sem uma queixa, sem uma recriminação, porque todos, até o próprio Raimundo, assim o entendiam. E não seria bobagem de sua parte estar ainda a pensar nestas coisas? Já não estava, porventura, tudo acabado? Então deixemo-nos de tolices, concluía ela, fazendo-se forte. Não obstante, preferia perdoar-lhe tudo. A pobre menina passou uma noite horrível a procurar um motivo, um pretexto para desculpar o proceder irregular de Raimundo. Sentia uma vontade singular de perdoá-lo antes que ele se fosse para sempre. É verdade que não o queria mais para si, considerava ela, mas desejava vê-lo arrependido de sua ingratidão, humilhado, triste, padecendo por vê-la sofrer e confessando-se culpado das faltas que não cometera. Oh, se ele me tivesse dado coragem, o que eu não faria? Porque eu amava muito, muito. Sim, é preciso confessar, mas aquele silêncio, que digo eu, desprezo. Aquele desprezo insultuoso por mim, que era toda sua, colocou-o abaixo dos outros homens. Porque ele, tão nobre, tão leal para os mais, procedeu desse modo comigo, abandonar-me em semelhante ocasião, quando sabia perfeitamente que eu carecia como nunca de sua generosidade? Desconfiaria que não o amava? Não. Falei-lhe com tanta franqueza, e ele sabe perfeitamente que não se pode fingir o que lhe disse, o que chorei e o que sofri. Sim, tinha toda a certeza, o miserável. O que não tinha era amor. Pensaria ele que eu, como as mulheres vulgares, seria capaz de sacrificar meu coração às exigências da sociedade? Mas então por que não me falou com franqueza? Não me escreveu ao menos? Não me disse que também sofria? Não me encheu de ânimo? Porque, juro, tivesse-o eu, possuísse-o só meu, como marido, como escravo e como senhor, e a tudo mais desprezaria. Que me importava a mim o resto? O que não seria eu capaz de sacrificar por amor daquele ingrato? Oh, que homem mau, orgulhoso! E Ana Rosa soluçava, sem conseguir conciliar o sono. Às 6 horas da manhã estava de pé e vestida no seu quarto. Manuel tinha saído a ir buscar o cônego para o embarque de Raimundo. Maria Barbosa, ainda de rede, preparava os cachos de seda e ralhava com os escravos. Havia em toda a casa uma certa tristeza, um certo constrangimento peculiar aos dias de enterro. Ana Rosa apareceu na varanda, trazia os olhos muito pisados e a cor desbotada, um ar geral de fadiga espalhado no corpo e nos movimentos, 2 rosetas de febre nas faces, em sua fronte mais pálida que de costume. Adivinhava-se a vigília destruidora, má, assassina, com um grande cortejo fúnebre de meditações profundas. Serviram-lhe uma canequinha de café. Onde está vovó? Perguntou ela com a voz fraca. Está lá para dentro, disse o moleque, cruzando os braços respeitosamente. Olha, Benedito, dize-lhe que está bom, não lhe digas coisa alguma. E Ana Rosa, arrastando vagarosamente a cauda de seu vestido de cambraia e dando às suas tranças castanhas fartas e lustrosas o movimento vermicular de uma serpente, ia voltar toda irresoluta para seu quarto, quando se deteve, cheia dessa tristeza doentia e misteriosa que parece ter sido inventada para as mulheres bonitas em dias de viuvez, tristeza que um lírico de 1820 classificaria de melancólico sofrimento d'alma, mas que hoje caiu no rol das moléstias orgânicas e os médicos modernos combatem maravilhosamente com a hidropatia. Deteve-se. Não tinha ânimo de se meter no quarto.
Causava-lhe medo a solidão. Tinha receio de que, a sós com a impetuosidade de seu amor e a covardia de sua consciência, lhe faltasse coragem para terminar decentemente com aquilo. Ao contrário da véspera, precisava agora ouvir dizer muito mal de Raimundo para consentir em perdê-lo, em deixá-lo partir para sempre, sem ficar com o coração inteiramente despedaçado. Compreendia que precisava de alguém que a convencesse das más qualidades de Raimundo, alguém que a persuadisse por uma vez de que ele nunca mereceu, de que ele foi sempre um indigno, alguém que a fizesse odiá-lo, desprezá-lo como uma coisa ruim, um bicho repugnante. Precisava, afinal, de uma alma caridosa que lhe arrancasse de dentro à pura força aquele amor, como o médico arranca uma criança a ferro. E, no entanto, por mais que reclamassem as circunstâncias, por mais alto que gritasse o raciocínio, seu coração só queria perdoá-lo, atraí-lo, estremecê-lo. A realidade estava ali, a exigir que tudo se acabasse, que Raimundo fosse por uma vez e que ela ficasse tranqüila ao abrigo de seu pai. Mas o coração choramingava ali dentro, como uma criancinha sem mãe. Pedia-lhe baixinho, com medo, que não o deixasse, por caridade, morrer de toda a míngua de uns carinhos. E esses vagidos, tão fracos na aparência, suplantavam a voz grossa e terrível da razão. Era preciso ouvir muitas queixas contra aquele ingrato, não suportar a realidade sem sucumbir. Era preciso que uma lógica de ferro a convencesse de que aquele homem mau nunca a amara, nunca a merecera. E pois mandou Benedito chamar a avó. Benedito foi ter com Maria Bárbara e Ana Rosa ficou só na varanda, encostada à ombreira de uma porta, a reprimir os impulsos interiores, como quem segura cães bravos. Desfalecia-lhe de todo a coragem, lhe afetara até aí. Sentia reagir por dentro o seu amor com todas as exigências primitivas. A avó tardava. Ana Rosa estremeceu, esticou nervosamente os braços, com os punhos cerrados, vergou de toda a cabeça para trás em um desespero surdo, e 2 fios trêmulos e brilhantes correram-lhe ao comprido das faces, entre soluços histéricos. Um rumor de passos apressados na escada assustou-a e fê-la correr. Porém, Raimundo, aparecendo de improviso, suplicava-lhe com uma voz trêmula de comoção que ficasse, que o ouvisse por um instante. Ela sobressaltou-se como se acordasse de um pesadelo, mas sentiu-se interiormente alegre à vista da fisionomia transformada e abatida de Raimundo. Meu Deus, pensou ela, ele sofreu muito, coitado, tem sido por minha causa. Olha, disse Raimundo, não nos encontraremos mais. O vapor sai daqui a 2 horas. Fica esta carta. Toma, leia depois de eu ter ido-me embora. É para não me ficares tendo ódio. Lê e perdoa-me, sim? Mas promete que só a lerás depois de eu ter partido. E sentindo que a comoção lhe tomava de toda a voz, ia descer muito confuso, muito atrapalhado, quando lembrou-se de Maria Bárbara. Perguntou por ela. Chamou-se a velha. Raimundo despediu-se sem saber bem o que dizia. Faltavam-lhe as palavras, gaguejou algumas frioleiras, achou-se estúpido, cheio de acanhamentos de colegial. Ana Rosa parecia estonteada, não dizia uma palavra, não dava uma resposta, não apresentava uma objeção. Adeus, disse Raimundo e tomou a mão que Ana Rosa tinha desamparada e mole, apertou-a nas suas com sofreguidão e, coisa estranha, em presença de Maria Bárbara, da terrível Maria Bárbara, levou-a repetidas vezes à boca, cobrindo-a de beijos rápidos e sequiosos. Depois desceu a escada estouvadamente na carreira, a dar encontrões pela parede e a tropeçar nos degraus. Ana Rosa, quando voltou a si, correu para seu quarto e fechou-se por dentro, soluçando. Raimundo saiu e achou-se no meio da rua, distraído, apatetado, sem saber bem para que lado tinha de tomar. Precisava ainda fazer algumas compras insignificantes. Pôs-se a aviar. Não havia tempo a perder.
Correu às lojas, porém, independente de sua vontade, alheio de sua razão, o coração embalava por sua conta e risco uma esperança vaga de que aquela viagem não se realizaria. Esperava topar um obstáculo qualquer que a transtornasse, um desses contratempos que vem muito a propósito quando, a despeito da vontade, cumprimos contrariados o que nos manda a razão. Raimundo suspirava por um pretexto para ficar, mas um pretexto que satisfizesse até a própria consciência. E nestas circunstâncias se preparava para deixar por uma vez o Maranhão. Entrava nas lojas e nos armazéns, comprava charutos, um par de chinelas, um boné. Mas fazia tudo isso como que por mera formalidade, para dar uma satisfação àquela impertinente ralhadeira da consciência, distraído, sem prestar atenção a coisa alguma. Voltou a casa. Era a última vez que lá devia ir. Contava, ao entrar, receber logo a notícia de que o haviam roubado de tudo e que essa circunstância imprevista o impediria de seguir por esse vapor. Mas qual? Todos seus objetos estavam intactos no lugar em que ficaram. Entregou as malas aos carregadores e saiu. Porém, esperava que na agência qualquer obstáculo transferisse a viagem. Nada. Estava tudo pronto, tudo concluído. Só faltava partir. Já se tinha despedido de Ana Rosa, de Maria Bárbara. Infelizmente para ele não tinha credores, não lhe faltava fazer mais nada em terra. As malas estavam a caminho, só restava embarcar. Sentia um medo horrível em dirigir-se para a rampa, contudo era para lá que ele se dirigia, vacilante. Consultou o relógio, o ponteiro apontava indiferentemente às 8 horas e dispunha-se a continuar a percorrer o quadrante. Raimundo perdeu de todo a coragem de olhar para as horas. Incomodava-lhe horrivelmente aquela inflexível diminuição do tempo que dispunha para estar em terra. Tinha de seguir, diabo, faltava-lhe só embarcar, isto é, renunciar para sempre ao que ele supunha sua única felicidade, a posse de Ana Rosa. Ia partir, deixá-la, para nunca mais a ver, para nunca mais ouvi-la, abraçá-la, possuí-la. Inferno! E à proporção que Raimundo se aproximava da rampa, sentia escorregar-lhe das mãos um tesouro precioso. Tinha medo de prosseguir, parava como se quisesse possuir por mais alguns instantes aquele objeto querido, mas vinha-lhe logo o raciocínio. A razão o escoltava como um polícia. Caminha, caminha para adiante, gritava-lhe a maldita. Ele caminhava de cabeça baixa como um réu. Ana Rosa nunca lhe parecera tão bela, tão adorável, tão cheia de boas qualidades, tão imprescindível como naquele momento. Chegou a ter ciúmes dela, porque a ia deixar desamparada, exposta ao amor do primeiro ambicioso que se apresentasse. Tanto mais fácil de temer, porquanto ele sabia perfeitamente qual era a exigência do organismo de Ana Rosa, o calor daquele sangue inquieto, vermelho, a propensão que ela sempre revelara para procriar, os reclamos daquelas carnes impacientes. Inferno, inferno, inferno! Raimundo surpreendeu-se parado na rua, fazendo todas as considerações como um tonto, observado pelos transeuntes. Voltou a si, envergonhou-se de sua falta de resolução e pôs-se a caminhar apressado para a rampa. À proporção que se aproximava do mar, avultava o número de carregadores de bagagens, pretos de ambos os sexos. Passavam acarretando baús, malas de couro e de folha de Flandres, cestas de vime de todos os feitios, cofos de pindoba, caixas de chapéu de pelo e gaiolas de passarinhos. Raimundo continuava quase correndo, aparentemente muito apressado. Todo aquele aparato de viagem fazia-lhe horror. De repente parou, como se um grupo de considerações lhe tomasse o passo. E se o Manuel não tivesse ido à rampa? Sim, era muito possível que ele não tivesse podido ir.
Era uma dos diabos, porque nesse caso Raimundo não se despedira dele, o que seria uma falta imperdoável, uma ingratidão. Encarecia Raimundo na sua necessidade de arranjar uma desculpa, porque no fim de contas devia-lhe 1000 serviços. Manuel sempre o cercara de obséquios. Pobre homem, não podia ir assim sem se despedir dele. Passava um carro vazio. Raimundo consultou rapidamente o relógio. 8h15, Rua da Estrela, número 80. Gritou ao cocheiro: toda a força, não podemos perder um segundo. E no carro, impaciente, distraído, sentiu uma alegria nervosa, porque se afastava da rampa. Ao mesmo tempo, a unha do remorso esgarafunchava-se-lhe sorrateiramente à consciência. Mas seria uma grande falta de minha parte, respondia ele à importuna, sair do Maranhão sem despedir-se do irmão de meu pai, do homem que me hospedara, do único parente e amigo que aqui tenho. E o carro voava, soprado pela esperança de uma boa gorjeta. Ana Rosa, logo que sentiu Raimundo sair, fechou-se no seu quarto com a carta que este deixara e, apesar da recomendação de não a abrir enquanto o vapor não largasse, ela rompeu avidamente o sobrescrito e devorou com os olhos o seguinte: Ana Rosa, parecer-te-á estranho o que vais ler, mas juro-te por minha honra ser tudo isso verdade. Amo-te loucamente, mais do que nunca, mais do que eu próprio imaginava fosse possível amar neste mundo. Deixa dizer-te agora que esta confissão já te não pode prejudicar, porque quando a vires estarei bem longe daqui. Mas, pois que é necessário que tu não te crimines de me não ter merecido amor e extremos, e não me crimines a mim por me ter portado frio e covarde. Sabe, minha amiga, que a maior dor de minha vida, o pior momento foi quando vi inevitável fugir-te. Que tortura! Não imaginas, mas assim era preciso, porque eu sou mulato. Dei minha palavra a teu pai em como nunca me casaria contigo. Mas que importava o compromisso? Fosse qual fosse o sacrifício, não valia o teu amor. Eu tudo baratearia por ti, porém o pior, o mais sério é que essa mesma dedicação ser-te-ia prejudicial. Faria de ti uma vítima. A sociedade te chamaria a mulher do negro e nossos filhos teriam casta. Entendi que fugir-te era o melhor serviço, não poderia prestar-te. Era a maior prova que te poderia dar de uma verdadeira dedicação. Vou solteiro, desprezado, triste, levando para onde conduzir-me o acaso, a dor de uma grande saudade e o reconhecimento pela única hora de completa felicidade que gozei no mundo. Foi quando supus exequível ser teu esposo. Devo-ta a ti somente, durou pouco, mas só a ti a devo. Agradeço-ta do fundo do coração, e leve-me para onde levar-me o desespero de perder-te. Esteja eu onde estiver, passe o tempo que passar, hei de amar-te sempre, sempre, minha amiga. Peço-te, pelo muito que te quero ainda, que me perdoes tudo isto, e mais, se não te esqueceres de mim, não me guardes ódio. Lembra-te somente que eu só desejo ser branco para merecer-te. Teu escravo, Raimundo. Ao terminar a leitura, Ana Rosa levantara-se chorando. Sentiu uma enorme revolução interior, um grande contentamento. Parecia-lhe que uma nova alma vingava e crescia-lhe por dentro, de tão grande transbordava-lhe pelos olhos e pela garganta. Ele a amava e fugia com o segredo, ingrato, porque não lhe tinha dito tudo aquilo com franqueza. E saltava pelo quarto como uma criança a rir, com os olhos arrasados d'água. Foi ao espelho, sorriu para a sua figura abatida, endireitou o penteado, bateu palmas e soltou uma risada. Mas de repente lembrou-se que o vapor podia já ter saído. Teve um sobressalto. O coração bateu-lhe como uma aneurisma que vai arrebentar. Correu à varanda. Benedito, Benedito, ó senhores, onde estaria aquele moleque? Que vosmecê queria? Perguntou Brígida com uma voz muito tranquila e compassada. A que hora sai o vapor? Perguntou Ana Rosa, quase sem fôlego. Senhora? Quando sai o vapor? Que vapor, sinhá?
Diabo, o vapor do sul. Já saiu, sinhá. Hein? O quê? Não é possível, meu Deus! E tremendo por uma certeza horrível, correu ao quarto da avó. Sabe se já saiu o vapor, vovó? Pergunta a teu pai. Ana Rosa sentiu uma impaciência infernal. Desceu os primeiros degraus da escada do corredor, com o fim de indagar no armazém sobre o vapor. Porém, voltou, foi à cozinha e encarregou Brígida de saber de Manuel se o vapor havia já partido. A criada voltou dizendo, muito descansada, que senhor tinha saído para ir ao Bota-fora de Nhô Mundico. Vai para o diabo! Gritou Ana Rosa colérica e correu à janela de seu quarto, escancarou-a precipitadamente. O sossego da Rua da Estrela entorpeceu-a como o efeito de um jato de água fria sobre um doente de febre. Depois veio-lhe a reação. Teve um apetite nervoso de gritar, morder, agatanhar. Pensou que ia ter um histérico. Saiu da janela para ficar mais à vontade. Deu fortes pancadas frenéticas na cabeça. Sentiu uma raiva mortal por tudo. Pelos parentes, pela casa paterna, pela sociedade, pelas amigas, pelo padrinho. E assistiu-lhe abrupto ao ânimo uma força varonil, um querer absoluto. Pensou com prazer em uma responsabilidade, desejou a vida com todos os trabalhos, com todos os espinhos e com todos os encantos da carne. Sentiu uma necessidade imperiosa de se entender com Raimundo, de perdoar-lhe tudo, com beijos ardentes, com carícias doidas, selvagens, e dizer-lhe descaradamente: casa-te comigo, seja lá como for, não te importes com o resto. Aqui me tens, anda! Nisto rodou com toda a pressa uma carruagem na Rua da Estrela. Ana Rosa correu à janela assustada, palpitante. O carro parou à porta de Manuel. Ana Rosa estremeceu de medo e de esperança e, toda excitada, convulsa, louca, viu saltar Raimundo. Suba para cá! Disse-lhe ela, já no corredor. Suba! Raimundo subiu. Achou-se defronte de Ana Rosa. Gaguejava. Seu pai onde está? Não tenho tempo a perder. Entre para cá, venha, preciso falar-lhe. Porém, Ana Rosa puxou-o. Raimundo deixou-se levar. Supunha encontrar-se com Manuel. Mas, dizia ele confuso, reparando, todo trêmulo, que entrava para o quarto de Ana Rosa. Perdão, minha senhora, porém seu pai onde está? Vinha pedir as suas ordens. Ana Rosa correu à porta, fechou-a bruscamente e atirou-se ao pescoço de Raimundo. Não hás de partir, não hás, entendes? Não quero que te vás. Disseste que me ama e eu serei por força tua esposa, entendes? Deixa-te disso, repreendeu Raimundo, procurando delicadamente desvencilhar-se dos braços de Ana Rosa. E por que não? Perguntou ela, muito alterada. Que tenho eu com os preconceitos sociais? Que culpa tenho eu de te amar tanto e de ter plena certeza de não poder honestamente ser mulher de outro homem? Quem mandou papai não atender ao teu pedido quando o que tu querias era fazer de mim uma boa mãe de família? Tenho culpa de que os mais não te compreendessem? Tenho culpa de que minha felicidade esteja somente em tuas mãos? Ou quem sabe, Raimundo, se és um impostor e nunca me amaste? Antes fosse assim. Então, mas o que havemos de fazer, filha? Suporás porventura que eu seria capaz de te sacrificar? Que eu, pelo fato de te amar muito, te condenaria a ser minha esposa? Que te exporia ao ódio de teu pai, ao desprezo de teus amigos, aos dichotes dos parvos cada província? Pensas que eu teria ânimo de te dar filhos mulatinhos com quem mais tarde fizessem o mesmo que acabam de fazer comigo? Não, Ana Rosa, deixa-me ir e fica tu por cá descansada. Olha, faze-te por te esqueceres de mim. Sim, adeus. Mas, filha, não me estejas, por amor de Deus, a olhar deste modo, que não terei ânimo de deixar-te. E Raimundo desviava os olhos dos de Ana Rosa. Ela segurou-se-lhe a gola do fraque e, com o pescoço estendido, ferrou-lhe um olhar cheio de insistência. Dize-me com franqueza uma coisa, Raimundo. O que há de sincero no que me escreveste? Tudo, meu amor, tudo. Juro sob palavra de honra, mas tonta, para que leste antes de eu ter partido.
então sou tua. Olha, saiamos daqui, fujamos, leva-me para onde quiseres, faze de mim o que entenderes. E Ana Rosa tornou a enlaçar os braços no pescoço de Raimundo, apertando-o contra o seio ofegante. Ele estava imóvel, possuído de uma comoção profunda, medroso de sucumbir. Então, Raimundo não respondeu. Pois olha, se não quiseres fugir, farei acreditar a meu pai que tu és um infame. Tens medo, não é? Pois bem, eu lhe direi tudo o que me vier à cabeça. Eu acarretarei para ti todo o ódio, toda a responsabilidade de meu amor. Porque tu és um homem mau, Raimundo, e meu pai acreditará que abusaste da hospitalidade que ele te deu. És um canalha, tu. Senhora, disse asperamente Raimundo, procurando soltar-se dos braços da amante e fugir do quarto. Ana Rosa, toda trêmula, segurou-o pelas mãos e vergou a cabeça para trás num ar muito suplicante. Perdoa, meu amor, eu não sei o que estou dizendo. Desculpa tudo isso, meu senhor. Reconheço que tu és o melhor dos homens, mas não partas. Eu te suplico. Sei também que o orgulho é que te obriga a ser mau. Tens toda a razão, mas não me abandones. Eu morreria, Raimundo, porque te amo muito, muito. E nós, as mulheres, como não temos as ciências, as artes, as glórias da literatura, as ambições políticas, colocamos o amor acima de tudo. Não temos cabeça, temos só coração. Sabemos somente amar. É toda a nossa ciência. Vês? Eu sacrifico tudo por esse amor, mas não partas por piedade. Sacrifica também alguma coisa por mim. Não sejas egoísta. Não partas. É o orgulho. Mas que diabo temos nós com os preconceitos? Que me importam os outros? Só a ti quero. Só tu me agradas. Só a ti procuro obedecer. Minha vida és tu. Tudo mais no mundo é restos. Anda, vamos, leva-me. Casemo-nos. Eu desprezarei tudo, mas preciso ser tua, Raimundo. Preciso pertencer-te. E Ana Rosa caiu de joelhos. Vês? É uma escrava que chora a teus pés. É uma desgraçada que precisa de amor. Sou tua. Aqui me tens, meu senhor. Ama-me. E Ana Rosa espalmava o rosto com as mãos e soluçava histericamente. Raimundo vergava-se todo, forcejando por erguê-la, porém o contato sensual daquelas mãos, a carnação branca daqueles braços e daquele colo, o surrafaçar daqueles lábios afogueados e a proibição de tocar em tudo aquilo chibateavam-lhe os sentidos e deixavam-lhe a cabeça a rodar numa embriaguez. Meu Deus, ó Ana Rosa, não chores, levanta-te por amor de Deus. Ana Rosa continuava a chorar e um tremor nervoso percorria as pernas de Raimundo. Foi nessa ocasião que a lanchinha do portal guinchou seu primeiro assovio, chamando os passageiros retardados. Aquele grito penetrante e impertinente chegou aos ouvidos de Raimundo, ali, no calor voluptuoso e doce daquele quarto, como uma nota destacada do coro de imprecações com que a população maranhense, formigando lá por fora, aplaudia sua retirada. Raimundo viu defronte de si a realidade nua e crua dos fatos. Assaltavam-lhe à memória todas as cenas anteriores com Manuel, considerou rapidamente a situação, calculou as consequências ridículas de sua fraqueza e, afinal, o orgulho rebentou-lhe por dentro com a impetuosidade de um temporal. Não! Gritou ele, repelindo bruscamente a rapariga, e precipitou-se para a porta. Ana Rosa caiu para trás, segurando-se-lhe nas pernas. Levantou-se desgrenhada, lívida. Estava terrível. A boca contraía-se em uma dolorosa expressão de raiva, as narinas sôfregas, o olhar feroz e ameaçador. Ergueu-se e, com um gesto altivo, selvagem, atravessou-se na porta, sobranceira, nobre, com os punhos cerrados, dizendo compassadamente: não sai, porque eu não quero. Não sairá enquanto eu não estiver de todo desacreditada. Raimundo fez um movimento de surpresa. Olha lá, disse ela com firmeza, ouve-me com os diabos antes de te ir.
Amo-te muito, Raimundo, e só a ti amarei durante toda a minha vida. Sou bastante virtuosa para não consentir em um casamento que não fosse contigo. Tenho bastante dignidade para não me entregar a outro homem que não sejas tu. Diga lá à sociedade o que quiser, mas eu considero ruim a mulher que se casa sem amor e acho honesta e heroína aquela que se ajoelha aos pés do homem que ama, do único que pode ser seu marido, seja ele quem for, contanto que faça dela uma boa mãe. Raimundo não dava uma palavra, ao mesmo tempo que sentia-se cheio de admiração por aquele caráter altivo e inteiriço. Achava a situação um tanto ridícula. Cheirava-lhe tudo aquilo a poesia, se bem que ultimamente, depois das dificuldades de sua vida, ele estivesse outro, o ostracismo o tinha corrompido com a tristeza e injetara-lhe no sangue um pouco de lirismo. Todavia, Ana Rosa percebeu que o tinha desarmado e aproximou-se dele, com o ar muito íntimo, dizendo em conversa: tudo o que era preciso fazer de bom para me casar contigo, eu já fiz. Papai não consentiu em tal, na esperança de me dar a outro, que lhe pareceu melhor. Pois bem, Raimundo, o meu orgulho, meu coração de mulher honesta, minha índole materna, meu amor por ti, tudo me aconselha que esgote até o último recurso. É com essa resolução que eu aqui estou. Talvez isto te pareça mau e desonesto, porém juro-te que nunca defendi tanto minha honra como neste instante. Só há um meio de salvar-me, é sendo tua esposa, e para ser tua esposa também só há um meio, disse ela, corando e abaixando os olhos. Agora, concluiu, franqueando a porta, podes ir quando quiseres, podes me abandonar, fico com a consciência tranqüila, porque esgotei todos os recursos para me casar contigo. Vai-te. O que nunca pensei foi que a dificuldade desta última provação estivesse em ti. Tu és um hipócrita. Nunca tiveste intenção de casar comigo. Vai-te embora. Deixa-me, que é melhor mesmo. E Ana Rosa desatou a chorar. Se mais tarde hei de arrepender-me, é melhor que se acabe desde já com isto. Eu sou uma desgraçada, uma infeliz. E soluçava. Raimundo assentou-se na cama e puxou carinhosamente Ana Rosa para si. Não chores, deixa-te de tolices, não te estejas a mortificar. Mas não é assim, dizia ela chorando, com a cabeça encostada ao ombro de Raimundo. Por uma outra que te merecesse mais, farias tudo. Tola fui eu em confessar que te amo tanto, ingrato. Tu não merecias a metade do que eu tenho feito por ti, seu fingido. E soluçava como uma criança magoada. Raimundo abraçou-se com ela e encheu-a de beijos. Não chores, meu bem. Tens toda a razão. Perdoa se fui grosseiro contigo e fiz por não te merecer. Mas o que querias? A gente também tem seu orgulho. A minha posição aqui era muito falsa. Acredita que ninguém te poderá amar mais do que eu te amo. Ah, mas se soubesses quanto custa ouvir do próprio pai da mulher que amamos: não lhe dou minha filha, porque o senhor é mulato. Se me dissesse: é porque é pobre, que diabo, eu trabalharia. Se me dissesse: é porque não tem uma posição social, juro-te que a conquistaria, fosse como fosse. É porque é um infame, um ladrão, um miserável. Eu me comprometeria a apresentar o melhor modelo dos homens de bem. Mas um mulato! E como hei de transformar todo o meu sangue, gota por gota? Como hei de apagar minha história da memória de todos? Vês tu? Tenho posição social, não sou de todo pobre, nunca cometi uma ação feia. No entanto, não poderei ser feliz, porque só tu eras minha felicidade e eu sou mulato. Se tu soubesses, meu amor, quanto doem essas palavras, perdoarias logo todo o meu orgulho, porque o orgulho de cada homem de bem está sempre na razão do desprezo que lhe votam. Ana Rosa o interrompia com beijos. Entretanto, disse ele completamente vencido,
Tuas lágrimas baquearam minha altivez. Tua voz afrouxou minha energia. Sinto a urgência de fugir-te e já não posso. Quero ir e tu me prendes com estes olhos feiticeiros. Onde irei agora buscar coragem para te deixar? E abraçavam-se. Como poderei viver mais sem ti? Minha amiga, minha esposa, minha vida. Dize, fala, meu bem, aconselha-me por piedade, porque eu já não sei pensar. Um novo assovio veio de bordo. Não ouves, Ana Rosa, é o vapor que me chama. Deixa-o ir, meu amor, tu ficas. E as mãos se entrelaçavam e os lábios se atropelavam no estouvamento do primeiro amor. Entretanto, na guarda-moria, Manuel e o cônego esperavam impacientes o resultado da carruagem que parara defronte deles. Não era Raimundo. Ora, e Manuel deixou escapar uma grosseria. Cachorro! Grandíssimo tratante! Caçoou conosco, seu compadre. Caçoou conosco, desavergonhado. E Manuel ameaçava o forro do teto com seu imenso chapéu de sol, empunhado a laia de vara-pau. Também em casa não me pisa mais, prometia ele furioso. Comentava-se já o fato na praça do comércio. O vapor largou afinal. Bonito! Berrou Manuel. E depois de um silêncio colérico, as mãos nas algibeiras, o chapéu descaído para a nuca, o corpo a bombear todo sobre as perninhas abertas. Então, que me diz desta, compadre? Que me diz desta? Ora, já se viu. Deixe-se dessas histórias, repreendeu o cônego, e abriu seu chapéu de 18 barbas, disposto a retirar-se, como se nada tivesse sucedido de extraordinário. Vamos cá para cima, disse ele. Começou a subir vagarosamente a rampa do palácio. Ora, meta-se um homem com semelhante gente, resmungava o outro, batendo com a biqueira do chapéu nas pedras da ladeira. Traste! Peralta! E depois de alguma pausa virou-se para o cônego. Também chegue-se ele para onde quiser. Comigo não conte para mais nada. Canalha! E continuou a praguejar com a verbosidade da cólera. Porém, o cônego interrompeu-o para falar refletidamente sobre o fato. Suaviter in mod, fortiter in re. Manuel calou-se logo e prestou-lhe toda a atenção e respeito com que sempre o escutava. Depois de uma hora estacionados na esquina da rua em que se tinham de separar, disse o cônego sem transição: adeus! Não se esqueça de fazer o que lhe disse e observe bem o que ela responde. Você aparece por lá logo depois do almoço. E cabisbaixos, cada um tomou o seu rumo. Manuel chegou à casa e foi atravessando o armazém. O doutor Raimundo esteve aí em cima? Perguntou ele ao cordeiro logo que entrou. Esteve, sim, senhor, porém já saiu. Metia-se no carro quando eu chegava da cobrança. Há muito tempo? Há coisa de meia hora, pouco mais ou menos. Vocês já almoçaram? Já, sim, senhor. Bem, fez Manuel, diga ao seu Dias, quando vier, que não se esqueça de tirar aquelas contas correntes do interior. E você vá à alfândega e veja se no manifesto do Bragança estão aqueles fardos de estopa número 105 a 110. Olhe o conhecimento. E passou-lhe um quarto de papel azulado. Depois ia a subir. Ah, era verdade. E voltou. Seu Vila Rica. Senhor? O pequeno está aí? Não, senhor, foi ao tesouro. Aviaram-se já aquelas encomendas de Caxias? Já estão 2 caixas de chitas arrumadas. O vapor só sai depois da manhã. Bom, e Manuel pensou um pouco. Ah, sabe se seu cordeiro despachou os fósforos? Não despachou, não, senhor, porque o conferente, que está nos despachos sobre agora, não os pôde fazer ontem. Bem, diga ao cordeiro que veja se acaba com isso hoje. E Manuel subiu definitivamente. A varanda estava deserta. Maria Barbosa rezava no quarto, agradecendo a Deus e aos santos mais importantes a suposta partida de Raimundo. Manuel tomou um cálice de conhaque e dirigiu-se para a cozinha. Que é, Danica? Está incomodada no quarto. Doente? Sim, senhor, com febre. Que tem ela? Não sei, não, senhor. Manuel bateu na porta do quarto da filha. Veio ela mesmo o abrir,
muito pálida, e voltou logo para meter-se de novo na cama. Que tens tu, Anica? Ela não podia encarar o pai, não estava boa, nervoso, e extalava suspiros prolongados na garganta. Manuel assentou-se pesadamente em uma cadeira junto à cama, com o chapéu de sol entre as pernas. Recomendações de mundico, disse ele disfarçadamente. Como? Fez Ana Rosa e assentou-se em sobressalto, a ferrar no pai o mais estranho e doloroso olhar. Foi-se, explicou secamente Manuel. O vapor saiu nesse instantinho. Lá ficou a bordo. Coitado, ele talvez seja feliz lá pela corte. Miserável! Exclamou Ana Rosa, soltando um grito formidável, e caiu para trás na cama, a estrebuchar. Bonito! Ana Rosa, que é isto, minha filha? Gritou Manuel, procurando conter-lhe os movimentos nervosos. Dona Maria Barbosa, Brígida, Mônica! O quarto encheu-se. Escancararam-se as janelas e a porta. Deram-se a cheirar sais a Ana Rosa. A cena cresceu logo em ação e movimento. Só depois de grandes esforços e de muito lutar, a doente quebrou de forças e caiu extenuada, arquejante, numa febre intensa e acompanhada de delírios. Manuel, todo aflito, andava pelo quarto na ponta dos pés, falava em voz muito baixa e discreta, ia de vez em quando ao corredor verificar se o cônego já tinha chegado. Voltava sempre a coçar a nuca com frenesi, o que nele indicava a dúvida e a impaciência. Vosmecê já quer almoçar? Perguntou-lhe Brígida. Vai pro diabo! O cônego chegou afinal ao meio-dia com um ar tranquilo de boa digestão, o palito no canto da boca. Então? Perguntou ele a Manuel, levando-o misteriosamente para um canto da varanda. Foi o diabo, seu compadre. A pequena, logo que ouviu a peta, caiu com um ataque muito forte e levou a estrebuchar uma porção de tempo até que lhe veio a febre, acompanhada de delírios. E como está ela agora? Mais sossegadinha, porém tem ainda muita febre. Eu não quis chamar o médico sem falar primeiro com você. Fez bem. E o cônego recolheu-se a cismar. Com os demos, disse enfim. A coisa estava muito mais adiantada do que eu supunha. E agora? Agora é dizer-lhe a verdade. O que eu queria era saber do estado de coisas. Ela se supõe traída e para supor tal é preciso ter concertado algum plano com o Melro. É justamente isso o que nos convém destruir. E depois de meditar um instante, aquela indiferença pela partida do Raimundo era devida à certeza do contrário. E depois de uma nova pausa, ela acreditou logo no que você disse? Logo, logo, gritou, miserável, e zás, o ataque. É singular. O quê? Ela acreditar assim tão facilmente, mas enfim. Conte-se-lhe a verdade. Então espere um instantinho que vou tranquilizá-la, coitadinha. Não, senhor, venha cá, compadre. Vou eu. A mim talvez conte tudo com mais franqueza. E tomando uma deliberação, voltou-se para dizer a Manuel: olhe você, o melhor é fingir que não sabe de coisa alguma. Como assim? Não se dê por achado. Finja que está persuadido da partida do Raimundo. Para quê? É cá uma coisa. E o cônego, todo consolador e respeitoso, entrou com passos macios no quarto de Ana Rosa. A crise tinha cessado de todo. A doente soluçava baixinho com o rosto escondido entre os dois travesseiros da cama. A boa Mônica, ajoelhada aos pés do leito, vigiava-a com a docilidade de um cão. Dona Maria Barbosa, assentada ao lado da neta, exprobava-lhe amargamente em voz baixa o seu pesar mal cabido por um fato, aliás, útil e agradável. Então, minha afilhada, o que é isso? Perguntou o cônego, passando carinhosamente a mão pela cabeça de Ana Rosa. Que é isso, Aniquinha? Ela continuava a soluçar baixo, inconsolável, assoando de espaço a espaço o narizinho muito vermelho, de esforço do choro. Não podia falar. Os soluços secos e muito suspirados repetiam-se quase sem intervalo. Com um sinal, o cônego afastou Maria Barbosa e Mônica e, chegando os lábios finos e aristocráticos do ouvido da afilhada, derramou nele estas palavras,
macias e escorregadias, como se fossem ungidas de santo óleo. Tranquilize-se, ele não partiu. Está aí, não foi, sossegue. Como? Não faça espalhafato. Convém que seu pai não saiba de coisa alguma. Descanse, sossegue. Ele não partiu, ficou. Vossa-mecê está me enganando, dindinho. Com que interesse, minha desconfiada? Não sei, mas... E soluçou. Está bom, não chore e ouça o que lhe vou dizer. Saindo daqui, procuro o rapaz e faço-o ausentar-se por algum tempo até as coisas voltarem de novo aos seus eixos. Mais tarde ele regressará e então nós trataremos de tudo pelo melhor. Nec semper lilia florent. E papai? Deixe por minha conta, fie-se inteiramente em mim. Mas nós precisamos ter uma conferência completa, num lugar seguro, onde possamos conversar à vontade. Para ajudá-la, bem preciso estar a par de tudo. Entregue-se às minhas mãos e tudo se arranjará. Nada de desespero, nada de precipitação. A prudência, minha filha, a prudência. E depois de uma meiguice... Olhe, venha se confessar à sé. Sua avó encomendou-me uma missa cantada. Não pode haver melhor ocasião. Confesso-a depois da missa. Está dito? Mas para quê, dindinho? Para quê? Para poder ajudá-la, minha filhada. Ora! E além disso, fez ele, recorrendo já a outra ática, para descarregar essa consciência, pô-la bem com Deus, livrar essa alma cristã das chamas do inferno. Percebe agora? Deixe disso, dindinho. Venha à missa, confesse-se e tudo ficará arranjado. Ana Rosa tinha já a fisionomia expansiva, sentia vontade de abraçar o padrinho, aquele bom anjo que lhe trouxera tão agradável notícia. Mas não me engane, dindinho. Diga sério, ele não foi? Já lhe disse que não. Tranquilize-se por esse lado e venha à confissão. Se for, prometo arranjar tudo a seu gosto. Jure? Ora, que exigência, que criancice! Então não vou. Está bom, juro pela hóstia consagrada. E o cônego beijou os indicadores, traçados em forma de cruz sobre os lábios. Então, está satisfeita? Bem, agora acredito. E vai à confissão? Sim. Fim do capítulo 14. Gravado por Adriana Sacioto. Capítulo 15 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. A casa particular de Manuel Pescada tinha, pelo menos na aparência, voltado ao seu primitivo estado de paz e esquecimento. Tanto aí como pela cidade já bem pouco se falava de Raimundo. O pobre rapaz, ao sair do quarto da amante, reformara logo o programa de sua vida e no dia seguinte partiu para o Rosário. Foi visitar a mãe. Raimundo levara a intenção firme de carregá-la para a capital, trazê-la para sua companhia e apresentá-la ao público como sua mãe. Mas, à vista do aspecto miserável de Domingas, faltou-lhe a coragem para tanto. Supunha-se mais virtuoso do que efetivamente era. Abraçou-se à doida e declarou-se-lhe filho. Ela o repeliu sem o compreender. Afinal, Raimundo voltou só e instalou-se no Caminho Grande, escondido, como um criminoso de morte, em uma casinha servida pela mesma criada detestável que possuíra dantes. Daí, com muita dificuldade, escreveu uma carta a Ana Rosa, confiando seus projetos, ensinando o lugar em que estava e pedindo maior mistério e cuidado sobre estas coisas. A carta terminava com este teor: o melhor é deixarmos serenar tudo, e então eu te aparecerei pela noite que combinarmos e poremos em prática o plano que fica exposto no começo desta. Quanto a teu pai, só me entenderei com ele no dia em que esse teimoso estiver resolvido a perdoar o genro e a filha. Adeus. Não desanimes e tem toda a confiança no teu noivo extremoso. Raimundo. Com esta carta, Ana Rosa tranquilizou-se muito mais.
tanto que, ainda vacilante, procurou frouxamente dissuadir o cônego da tal confissão. No fim de contas, pensara ela acertadamente, se era criminosa, o tinha sido refletidamente e não se sentia inclinada ao arrependimento. Sua consciência não a acusava, porque estava convencida que o casamento salvaria tudo. Seria ela, porventura, culpada por ter querido ser mãe de família? Seria a responsável por ter obedecido às leis naturais? Não, certamente que não. Dindinho que tivesse paciência, mas ela não se confessaria. E foi raciocinando desse modo que resolveu mandar o padrinho plantar batatas com a sua confissão. Porém, no dia seguinte, o implacável cônego ameaçou-a de, no caso que ela não o obedecesse, nem só deixar de ajudá-la em tão melindrosa situação, mas também de abrir os olhos a Manuel sobre o proceder irregular da filha. Ana Rosa chegou a suspeitar que o padrinho desconfiara de seu estado. Mas, Dindinho, você embirrou com esse negócio da confissão. O cônego assestou os olhos no teto, à míngua do céu, e, recorrendo aos efeitos teatrais do púlpito, pregou um grande sermão que terminava assim pouco mais ou menos: malus tueri haude tutum. Não sabes, porventura, pecadora afilhada, vítima inocente das diabruras do sujo, que eu devo à minha consciência e a Deus as contas duplas do que faço cá na terra? Não sabes, minha afilhada, que todo sacerdote caminha neste vale de lágrimas entre dois olhos perspicazes e penetrantes, entre dois juízes austeros e inflexíveis, um chamado Deus e outro consciência? Um que olha de fora para dentro e outro de dentro para fora? E que o segundo é o reflexo do primeiro, e que, satisfeito o primeiro, o segundo reproduz essa satisfação? Não sabes que eu tenho de prestar um dia contas de meus atos mundanos a esses juízes? E que, percebendo agora que uma ovelha arrisca de desgarrar do rebanho e desviar-se do caminho da luz e da pureza, eu, como pastor, tenho por meu dever de correr ao socorro dessa desgraçada ovelha e guiá-la de novo ao aprisco? Por conseguinte, filha de Eva, vem à igreja, confessa-te ao sacerdote de Cristo, abre tua alma à luz benéfica e divina do catolicismo e fecha teu coração aos apetites da carne. Abraça-te como Madalena aos pés do Filho de Deus, até que ele se compadeça de ti, pecadora. Deum colente stat sua merces. E o cônego ficou ainda por 2 segundos em um êxtase todo astuciosamente religioso, de braços abertos erguidos, a cabeça para trás, a boca escancarada e os olhos no branco. Bem, bem, Dindinho, fez Ana Rosa, impressionada, e desarmou sem cerimônia a posição estática do padrinho. Irei a tal confissão, irei com a breca, mas não me esteja a falar nestas coisas e a fazer desses trejeitos que tenho medo. Irei à confissão. E resolveu ir à Sé no próximo domingo, por ocasião de lembrar-se a famigerada missa cantada em promessa de Maria Barbosa. Mônica, sempre dedicada e extremosa por sua filha de leite, fora iniciada nos segredos desta e, como era lavadeira, todas as vezes que podia em caminho para a fonte do Apicum, dava um pulo à casa de Raimundo. Desta forma estabeleceu-se uma regular e misteriosa correspondência entre os dois namorados. Enquanto estas coisas se passavam no aborrecimento da casa de Manuel, Dias, o caixeiro de confiança, espreitava com a curiosidade de um espião de polícia todos os passos de Ana Rosa. Ia uma noite estúpida. O cônego Diogo, envolvido na sua batina de andar em casa e debruçado sobre uma mesa de pau santo, com os pés cruzados sobre um surrado couro de onça, ainda no tempo do rosário, a cabeça engolida em meio por um trabalhado gorro de seda, primorosamente bordado pela afilhada, entretinha-se a ler defronte de um vistoso candeeiro de porcelana, com o seu abajur de biscuits e o seu condutor de borracha, que ia dar ao lustre da sala. O livro que o padre tinha entre mãos era um velho volume encadernado de couro, em cuja lombada lia-se, já com dificuldade, continuação da história eclesiástica, tomo 11º.
E dentro, impresso em tipo de 1807, continuação dos séculos cristãos ou história do cristianismo nos seus estabelecimentos e progresso, que compreende desde o ano de 1700, em que a concluiu o autor, até o atual pontificado de Nossa Senhora do Paço Pio VI, traduzido do espanhol, Lisboa, na tipografia rolandiana, 1807, com licença da mesa de desembargo do Paço. O cônego perdia-se em umas descrições enfadonhas sobre a seita dos pietistas, fundada nos fins do século XVII por Spener, cura de Frankfurt, quando bateram na porta 3 pancadinhas discretas e compassadas. O cônego marcou o livro com um palito, com que esgaravanchava os dentes, e foi abrir. Era o Dias. Estava cada vez mais magro e mais bilioso, porém sempre com a figura mascarada por aquele inveterado e conhecido risote, tão peculiar aos idiotas e aos aduladores comuns. Venho incomodar, senhor cônego. Essa é boa. Vá entrando. E depois de uma pausa, mandou a carta que lhe dei. Já ele a tem no papo. Atirei-a com estas mãos pelas rótulas de sua janela na véspera do embarque. Já descobriu onde ele mora presentemente? Ainda não consegui, senhor, mas parece-me que o patife se aninha lá para as bandas do Caminho Grande. Olho vivo! O traste pode aparecer de repente e pregar-nos alguma partida. Olho vivo! E o cônego puxou com o dedo a pálpebra do olho esquerdo. Olho vivo! E depois de uma pausa: você tem feito o que lhe recomendei? A que respeito? A respeito da espionagem. Tenho, sim, senhor. Então o que já descobriu? Por ora, nada de importância. E, no entanto, creia, o senhor cônego, que tenho observado suas ordens com todo o rigor. Além daquela busca que dei na véspera de São João, não há instante que possa roubar as minhas ocupações, que não o gaste a espreitar pelas portas, a escutar pelos corredores, a esconder-me no escuro, a apanhar papelinhos suspeitos, a fazer o diabo, com perdão da palavra. Mas de tudo o que tenho visto e ouvido, a única coisa que disse respeito ao meu negócio foi uma conversa entre Dona Nica e a velha. A Barbosa? Sim, senhor. E então? É que a pequena, depois de pedir muito à avó que se compadecesse dela e obtivesse do pai liberdade para se casar com o cabra, abriu a chorar e lamentar-se como uma doida, que era muito desgraçada, que ninguém em casa a estimava, que todos só queriam contrariá-la, mas que ela havia de mostrar, porque faria isso e porque faria aquilo. Mas o que dizia ela que fazia? Ora, que diabo de maneira de contar as coisas! Tolices, senhor cônego, tolices, que se matava, ou que fugia, ou que se metia à freira, e por que o casamento para cá, e por que o casamento para lá, enfim, queria dizer que a mulher nunca se devia casar obrigada, e afinal atirou-se aos pés da avó, soluçando e dizendo que, se não consentissem no seu casamento com Raimundo, ela seria muito infeliz e não respondia por si. Então, pelo que vejo, a velha já sabe que o Raimundo ficou. Parece. A rapariga pelo menos dizia que a avó havia de amargar muitos desgostos e muitas aquelas se não consentisse no casamento. E o que fez ela? Quem, a pequena? Não, a velha. A velha enfesou-se pô-la do quarto para fora, jurando que antes queria vê-la esticada num caixão de defunto do que maridada com um cabra. Se o pai e o patrão... Que patrão, senhor? O Manuel. Ah, o compadre. Sim, senhor, mas sim, se o patrão por qualquer bestialidade cedesse, ela que não consentiria no casamento da neta e romperia com toda a parentela. Bom, vamos ver. E a rapariga? Ora, a rapariga lá se foi choramingando para o quarto e, se não me engano, meteu-se a rezar. Reza, hein? Perguntou o cônego com interesse. Ela reza mais agora. Muito bem, vamos maravilhosamente. E está toda cheia de abusões. Ainda outro dia dei fé que ela pendurava alguma coisa no poço. Logo que pude, corri para ver se descobria o que vinha aquilo a ser. Ora, o que pensa vossa-me-sê que era? Um Santo Antônio. Justo, era um Santo Antônio, assinzinho, e marcou uma polegada do index.
Bem, disse o cônego, continue a espreitar, porém tome cuidado que ninguém o perceba, principalmente minha afilhada. Se descobrem que você espia, está tudo perdido. Finja-se parvo. Tenha fé em Deus e ânimo. Quando apanhar qualquer novidade, apareça-me logo. Não se descuide, não deixe de espiar. Lembre-se somente de que a arma com que havemos de esmagar o bode ainda está nas mãos dele. Ora, senhor cônego, mas eu já vou perdendo a esperança de arranjar este casamento. Confesso-lhe que tenho assim uma arrelia de ver a pequena tão moída. Não seja idiota, que você não tem razão alguma para desanimar. Trate, mas é de ver se descobre alguma coisa, porém coisa grossa, que dê para agarrar, porque depois o mais fácil é o casamento. Preste atenção para quem entra e sai. Se eles ainda não se correspondem, o que duvido, virão com certeza se corresponder mais tarde. Em todo caso, é prudente não recorrer por hora às cartas. Deixe-os escrever, que eu lhe direi quando você deve apoderar-se de alguma delas. A fruta, para ser aproveitável, deve ser colhida de vez. Bem, senhor cônego, posso retirar-me? Viva! Então vou-me chegando. Cis Félix. Como? Perguntou o Dias, voltando-se. Não se descuide. E o cônego tornou a regalar o olho com o dedo. O Dias saiu afinal, fazendo uma mesura reles, e o padre fechou a porta enquanto o caixeiro pela escada expectorava o catarro do bofe. Vamos perfeitamente bem. Senhor doutor Raimundo, pensou o cônego, e continuou a leitura de sua história eclesiástica até que a caseira Inácia veio chamá-lo para o chá. Então, depois de abaixar a luz do candeeiro, passou-se para a varanda e assentou-se pachorrentamente defronte de uma tigela de canja. Veio logo um gato maltês, gordo, grande, encarapitar-se-lhe nas pernas e, enquanto esfregava o lombo luzidio pela mão branca do padre, gemia ternos miados e soltava da triste fosforescência de sua pupila olhadelas lânguidas e sensuais, como de uma mulher que pede uma carícia. Um boçal ia jurar que naquele modesto e asseado lar morava a paz abençoada dos justos. No domingo seguinte pela manhã, a sé chamava à missa com toda a expansão metálica e repinicada de seus badalos. Era a promessa de Dona Maria Barbosa. Havia grande afluência de povo. As devotas, com a cabeça vergada pelo peso do fanatismo, subiam piedosamente os arruinados degraus do átrio da catedral e iam ajoelhar-se enfileiradas no corpo principal da igreja. Sentia-se o frufru de trintonas saias de chamalote, tratadas a café e chá, o estalar de fortes chinelas de polimento na cantaria do templo e o tilintar estridente das contas de coco babaçu, cujos rosários deslizavam entre os dedos magros das velhas no fervoroso sussurro das intermináveis orações. Trajavam, na maior parte, camisas de grande cabeção bordado e cheio de rendas e labirintos, e amarravam na cintura os cordões da saia farfalhada e abaulada pela pressão dura dos joelhos. Destacavam-se grandes toalhas de linho branco que, em forma de chale, penduravam-se dos ombros carnudos das cafuzas e mulatas. Os dedos imobilizavam-se-lhes na rigidez dos anéis. Reluziam os enormes pentes de tartaruga, enfeitados de ouro, e as contas ocas do mesmo metal que circulavam com muitas voltas as tocinhudas espáduas e as roscas opulentas do cachaço. Em cima, perto do altar-mor e em lugares privilegiados, chapéus enfeitados de cores vivas, fitas e laços espantados, modas vistosas e festivas, matizavam grupos casquilhos e ruidosos de devotas de trato mais fino. Estas tinham requebros e faceirices das salas e rezavam geralmente em horas marianas encadernadas com luxo em veludo, madrepérola, marfim, prata e tartaruga. Eram senhoras de família e acalcanhavam desde a botina preta de Durac de 6.000 réis o par até os imaginosos sapatinhos franceses que reduzem o pé a um aleijão. Velhas ostentavam joias e perfumes ativos e saíam-se perfeitamente com os endemoniados leques de osso e de madeira,
cujas varetas faziam uma bulha especial, batendo de encontro aos alfinetes do peito. Recendia na parte interior da igreja um cheiro agreste de pataqueira, o trevo cheiroso, azedado pelo dos corpos das devotas menos asseadas. Pela porta da sacristia viam-se, como para dentro da caixa de um teatro, passar de relance as batinas safadas dos padrecos, que, a jeito de comparsas da grande comédia, se caracterizavam com as suas sobrepelizes de rendas para tomar parte nos coros e nas cerimônias. O sacristão passava de um para outro lado, tratando dos pertences da missa com a atividade de um contra-regra consciencioso. A deixa enfadonha de um padre que no altar desafinava uns salmos da ocasião, a orquestra tocou a sinfonia e começou o ato. Correu um formidável zunzum dos corpos que se ajoelhavam. Todas as vistas convergiram para os bastidores da sacristia. Fez-se um grande sussurro, uma espécie de claque. E o cônego Diogo, simpático centro dramático da companhia, entrou em cena radiante e seguido de um corista que dava voltas frenéticas a um turíbulo de metal branco. E ele, entre uma nuvem espessa de incenso, como um deus de mágica, e todo paramentado de lantejoulas e galões, como um saltimbanco de feira, fez a entrada solene, lançando um olhar curioso à plateia, com a cara cheia desse sorriso de ator velho que leva na fisionomia o desembaraço dos grandes sucessos. E, de fato, já aquele imenso artista havia captado a benevolência e a simpatia do público. É verdade que agora poucas vezes trabalhava, porém, de cada vez que se dignava mostrar, era uma nova glória, um triunfo esplêndido e certo. Incomodavam-se para vê-lo. Há muito tempo preparavam-se à espera daquela grande festa. Viera gente de longe à missa só para admirar a imponência, a distinção, a gentileza daquele porte de homem. Velhas de seu tempo mandaram espanar o palaquim e espantavam a vizinhança com uma saída do quarto em que há muitos anos vegetavam, e ali esses corpos encarquilhados que envelheceram com Diogo mordiam suspirando o beiço roxo e trêmulo de recordações. Em caminho para o altar, o grande artista olhava para os lados, falava baixinho ao ajudante e encarava a plateia com seu sorrisozinho de discreta soberania. Mas, de repente, esse sorriso dilatou-se e tomou uma feição mais acentuada de orgulho. O cônego tinha descoberto Ana Rosa, ajoelhada de cabeça baixa, em um dos degraus que dividem o corpo principal da igreja, trêmula, dominada, vencida, a rezar com frenesi ao lado da avó. Os turíbulos fumegavam, espirais de fumo espreguiçavam-se pesadamente no espaço. A atmosfera estava saturada de um perfume sacro e enervante. E as devotas, enfim, sentiam-se preparadas para grandes contrições. O cônego chegara afinal ao altar, depois de ter ajoelhado de leve e com arte, como fazendo uma mesura apressada, defronte dos santos grandes de madeira, aprumados nos seus tronos de brocados falsos. Os habituês da missa, elegantes devotos, tiravam com distinção o seu lenço almiscarado da algibeira e ajoelhavam-se sobre ele em uma pose chique estudada. As moças escondiam a boca no livrinho das rezas e passeavam furtivamente o olhar para o lado dos fraques pretos. Sentiam-se mudar de posição os corpos que há 2 horas estavam assentados. Os opulentos quadris das pretas minas rangiam. Os ossos duros dos velhos estalavam. As criancinhas soltavam sinceras e francas aclamações de aplausos pela festa. Algumas choravam, mas finalmente tudo tomou um sossego artificial. Fez-se silêncio e a missa principiou solene e respeitosamente. Ao repicarem de novo os sinos, levantou-se com algazarra o povo. Os janotas endireitavam as joelheiras das calças, as moças arranjavam os pufes e os laçarotes, as velhas sacudiam as suas eternas saias de seda furta-cor. A orquestra tocou uma música profana, alegre, como a farsa final depois do drama. E o cônego Diogo, o protagonista, despiu no camarim o seu rico vestuário a caráter. O povaréu,
confortado de religião, mas pensando no almoço, espremia-se sofregamente pelas largas portas da sé. Os mendigos, enfileirados à saída, pediam com uma insistência monótona uma esmola pelo amor de Deus, ou pelas divinas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As velhas, já no vestíbulo, se espanejavam ao sol, à espera de quem lhes dizia respeito, e conversando sobre o bom desempenho da missa, sobre a excelência das vozes, a riqueza do guarda-roupa, a pose dos artistas e a boa observância das cerimônias. Tudo agradara. A igreja estava quase vazia. Dona Maria Barbosa e a neta esperavam pelo herói da festa. Cá está sua afilhada, senhor cônego. Comungue-a, veja se lhe arranca o diabo daquele corpinho, disse a velha ao vê-lo. E, falando-lhe mais baixo, pediu-lhe com instância que a aconselhasse bem, que lhe arrancasse da cabecinha a idéia do tal cabra, e afinal afastou-se, traçando no espaço uma cruz com direção à cabeça da neta. Vai, Deus te ponha virtude, que mau coração não tem estume a estonteada. E saiu para esperá-la na sala do corredor com Benedito, que nessa ocasião voltava trazendo um carro da cocheira do porto. Cônego Diogo calculara bem, calculara como lobo velho da religião, o mise-en-scène da missa, o perfume enervante do incenso, o estômago em jejum, o mistério dos latins, a observância respeitosa do cerimonial, o esplendor dos altares, as luzes sinistramente amarelas dos círios, a imponência de sua rica toilette e a sentimentalidade do órgão haveriam de afetar sobremaneira o ânimo altaneiro da afilhada e predispô-lo para a confissão. Pela primeira vez, a pobre rapariga considerou um crime o que tinha praticado. Sentiu minguar-lhe aquela energia d'aço que lhe inspirava seu amor, e logo em seguida uma vontade nervosa de chorar e maldizer. Ajoelhou-se muito comovida na cadeira, junto ao confessionário, e sem poder falar, miserável, gaguejava o confiteor. E à proporção que rezava, embaciavam-se-lhe os sentidos por um acanhamento espesso. Vamos, disse o padre com brandura ao terminar da oração, não tenha receios estéreis, confie em Deus e em mim. Plus vidias tuis oculis quam alienis. Por que chora? Ana Rosa tremia. Vamos, não chore e abra-me o coração. Vai responder-me como se ao próprio Deus respondesse. Faça o sinal da cruz. Ana Rosa obedeceu. Diga-me, minha afilhada, não se tem descuidado da religião ultimamente? Não, senhor, balbuciou timidamente Ana Rosa. Tem rezado todas as vezes que se deita e todas as vezes que se levanta? Tenho, sim, senhor. E nessas rezas não promete obedecer a seus pais? Sim, senhor. E tem obedecido? Tenho, sim, senhor. E sente a sua consciência tranquila? Acha que tem cumprido à risca tudo o que prometeu a Deus? E tudo o que lhe manda a igreja? Ana Rosa não respondeu. Então, vamos, disse o padre com brandura. Não tenha receio, isto é uma conversa com a sua própria consciência ou com Deus, que venha dar na mesma. Conte-me tudo, abra-me seu coração. Fale, minha filha, aqui eu represento mais que seu pai se fosse casada, mais que seu marido. Sou o juízo, represento Cristo, represento Deus. Vamos, conte-me tudo com franqueza e eu lhe arranjarei a absolvição. Eu pedirei ao Senhor misericordioso o perdão de seus pecados. Mas o que lhe hei de contar? E Ana Rosa soluçava. Diga-me, o que a tem ultimamente feito triste? Sente-se possuída de alguma paixão que a atormente? Diga. Sim, meu padrinho, respondeu ela sem levantar os olhos. Por quem? Vosmecê já sabe por quem é. Pelo Raimundo. Ana Rosa respondeu com um gesto afirmativo de cabeça. E quais são as suas intenções a esse respeito? Casar com ele. E não sabe que com isso ofende a Deus por vários modos? Ofende porque desobedece a seus pais. Ofende porque agasalha no seio uma paixão reprovada por toda a sociedade e principalmente por sua família.
e ofende, porque com uma tal união condena seus filhos a um futuro de desprezo e misérias. Ana Rosa, esse Raimundo tem a alma tão negra como o sangue. Além de mulato, é um homem mau, sem religião, sem temor de Deus. É um pedreiro livre, é um ateu. Desgraçada da mulher que se maridar com semelhante monstro. O inferno está aí, está cheio dessas infelizes, porque elas, coitadas, não tiveram um amigo que as aconselhasse, como te estou eu aconselhando. Tens o inferno a teus pés, minha afilhada, mede o precipício. A mim compete, como pastor e padrinho, defender-te dele. Quero abrir-te os olhos. E, como Ana mostrasse um certo ar de dúvida, o cônego abaixou a cabeça e disse misteriosamente: sei de coisas horrorosas praticadas por aquele danado. Não é somente o fato da cor que levanta a oposição de teus maiores. Ana Rosa fez uma contração de surpresa. Saberás, porventura, o que precedeu o nascimento daquele homem? Saberás como veio ele ao mundo? E, alterando a voz com um tom sinistro: horribile dictu, é filho de um enxame de crimes e vergonhas. Aquilo é o próprio crime encarnado em gente, é o diabo tentador. Não te diria isso se não fosse preciso, mas sabe que ele quer casar-se contigo porque tem um ódio mortal a teu pai e projeta vingar-se do pobre homem na pessoa da filha. Mas do que quer ele vingar-se de papai? Do quê? De muitas coisinhas, de muitos segredinhos de família que ainda és muito criança para saber. Mas um dos motivos é o fato de haver teu pai herdado consideravelmente do irmão. Não é possível, disse Ana Rosa, tentando erguer-se. Menina, gritou o cônego, obrigando-a a ajoelhar-se. Reze, já, incontinente, para que Deus se compadeça de sua fraqueza. De joelhos, pecadora, que és muito mais culpada do que supunha. Ana Rosa caiu de joelhos, tonta, devorada de terror, a gaguejar. Eu, pecadora, me confesso a Deus Todo-Poderoso, etc, etc. Ao terminar, depois de bater no peito, por mea culpa, mea máxima culpa, ergueu a cabeça soluçando. Então, minha pobre afilhada, disse o cônego com a voz novamente untuosa, ainda está na mesma ou já entrou a razão nessa cabecinha? Meu padrinho, por amor de Deus, não me obrigue a teimar, mas creia que é inútil esperar que mude de resolução. Então pensa ainda em casar com... Não posso deixar de pensar, creia. O padre velho levantou-se tragicamente, cerrou as sobrancelhas e ergueu o braço como um profeta. Pois então sabe, infeliz, que sobre ti pesa a maldição eterna. Sabe que tenho poderes de teu pai para retirar-te sua bênção. Sabe. E o padre declamava afetadamente como um ator da escola antiga. Sabe. Porém, foi interrompido por um gemido de Ana Rosa que desfalecia. Ora, bolas, disse ele entre dentes e saiu de sua guarita para sentar a afilhada em um dos grandes bancos de madeira preta que estavam ao lado com seus espaldares brocados. Felizmente não era nada. Ana Rosa deu um suspiro muito das profundezas do peito e encostou a cabeça entontecida e mole no colo do padrinho. Ele ficou embebido a contemplá-la naquela prostração e, perdido em reminiscências saudosas de sua mocidade, admirava a curva macia dos seios que arfavam na compressão das sedas, a brancura nublada das faces, a harmonia engraçada das feições. Lembrou-se do seu tempo, ó têmpora, ó amores, e receoso de não resistir a um apetite impotente de morder aquelas carnes pálidas do pescoço, pousou com um suspiro desconsolado a perigosa confessada no enorme espaldar do banco. Vamos, continuou um pouco distraído, como se quisesse fazer pazes depois de um arrufo amoroso. Não seja mazinha, ponha-se bem comigo e com Deus. Se para isso, disse Ana Rosa com a voz fraca, é preciso desistir do casamento, não posso. Mas por que não podes, minha tolinha? E o cônego tomou-lhe as mãos com meiguice, com carinho. Por que não podes? Porque estou grávida, disse ela, fazendo-se escarlate e cobrindo o rosto com as mãos. Oresco referens.
E o cônego deu um salto para trás, ficando com a boca aberta num mais completo gesto de surpresa. Grávida? Sim, senhora, fê-la bonita. Ana Rosa chorava com o rosto escondido no lenço. Sim, senhora, repisava o cônego, apalpando com um olhar as formas de Ana Rosa, como se procurasse descobrir um corpo de delito. Sim, senhora. E tomou uma pitada. Bem vê, disse ela afinal, desconsoladamente, que o único remédio que tenho é resignar-me a participar da desgraça e dos crimes de meu cúmplice. Está enganada, replicou o cônego com autoridade. O remédio que tem é casar imediatamente com o Dias, antes que sua culpa avulte mais. Ana Rosa não deu uma palavra. Quanto a isso, e o padre apontou-lhe o ventre com o beiço, eu me encarregarei de fornecer-lhe um remédio para... Ana Rosa ergueu-se como se tivesse uma mola nas pernas. Estava lívida, porém altiva e resoluta. Matar meu filho? Você não se enxerga? E sufocada de indignação, ameaçou o cônego com um olhar raivoso de leoa parida. Depois saiu quase a correr da sacristia, como se fugisse de um grande perigo. Ele viu-a sair sem se alterar, imóvel, e fitando a porta por onde ela desaparecera, considerou com um suspiro lúgubre: deve ser um peixão. O carro esperava na porta lateral da sé, que dá para o suposto jardim público. A velha Barbosa, ao perceber a neta, que atravessou ligeiramente a igreja, a custo acompanhou-a e só a pôde alcançar já nas almofadas do carro. Com efeito, parece-me que vens antes do inferno que da casa de Deus, exclamou pasmada do ar embesourado da neta. Que diabo de modos são esses, Anica? Ora, vejam se no meu tempo fazia-se uma destas. Por que estás com essa cara tão fechada, criatura? Ana Rosa não respondeu e virou o rosto. Não te sentes agora mais consolada, mais forte? Não, senhora, respondeu a outra com mau humor. Mas que diabo quer isto dizer? Tu que tens é muito mimo. Também a culpa não é tua, é do basbaque de teu pai. Mas basbaque sei eu quem me parece. E não trocaram mais uma palavra, apesar das repetidas repreensões de Maria Barbosa e do seu inútil esforço para conversar com a neta durante a viagem. Ana Rosa, no entanto, sentia-se horrivelmente oprimida e incomodada, precisava desabafar com alguém. A avó, de certo, não convinha para semelhante coisa. Que martírio! Sentia um desejo doido, uma vertigem impaciente de correr em busca de Raimundo, contar-lhe tudo, pedir-lhe conselhos e amparo. Sentia uma necessidade carnal de vê-lo, abraçá-lo, prendê-lo a si com todo o ardor de seus beijos e depois arrastá-lo para um lugar bem oculto, obscuro, ignorado, escondido de tudo e de todos, onde se pudessem entregar abertamente ao egoísmo feliz daquele amor. Desde que se convencera que estava grávida, começou a sentir pelo amante uma atração crescente, um interesse muito mais positivo. Já não lhe satisfaziam as pieguices amorosas do namoro, queria o consolo franco e viril do matrimônio. Causavam-lhe tédio o seu quartinho púbere, incompleto, sua cama estreita de solteira. Depois que disparatara com o padrinho, sentia-se com forças para tudo, vibrava-lhe no sangue uma energia estranha e absoluta. Pensava com transporte e orgulho no filho, como se ele fosse uma produção gloriosa de sua inteligência, e o subjetivismo dessa ideia tornava-a quase indiferente à falsidade da situação. Aguardava com ansiedade os prazeres da maternidade, como se eles lhe viessem por um meio lícito, e estremecia em sobressalto só com a ideia de que poderia faltar o menor cuidadozinho, a mais insignificante cautela à criancinha. Só cuidava nela, nesse entezinho desconhecido que havia de sair-lhe das entranhas. Seu pensamento querido e favorito era o filho. Fazia cálculos, conjecturava como seria ele, se macho ou fêmea, grande ou pequeno, forte ou franzino, se sairia uma criança manhosa ou mansinha.
tinha pressentimentos, tornara-se mais supersticiosa, porém, apesar de todos os perigos e dificuldades, sentia-se muito feliz com ser mãe. Não trocaria, com a condição de abdicar do filho, sua situação por outra mais segura. Ele só valia por tudo. Só ele lhe merecia verdadeira importância. Tudo mais era falso, ridículo e incompreensível. Ao lado daquela verdade sublime, aquela verdade que se realizava misteriosamente dentro de si, como por milagre, aquela felicidade que ela sentia crescer de hora a hora, de instante a instante dentro de seu ventre, aquela nova existência que iluminava-a toda interiormente, como se fosse um pensamento imortal concebido nas suas entranhas. E sentia-se com coragem de afrontar os maiores cometimentos por amor do filho. Se Raimundo não lhe aparecesse por todo aquele mês, resolvia ela mentalmente, iria ter com ele porque o queria, porque precisava dele, porque era seu. E enquanto se deixava arrastar por essas considerações, nem de leve vinham-lhe à lembrança os juízos maus da sociedade e os eminentes perigos da situação. Ao chegar à casa, correu logo ao quarto, fechou-se por dentro, tomou pena e papel e escreveu, sem tomar fôlego, uma carta insensata a Raimundo. Vem, dizia ela em um tópico, vem quanto antes, meu amigo, que preciso de ti, para não acreditar que somos dois monstros. Se tu soubesses como me fazes falta, como me dóis ausente, Raimundo, terias pena de meu degredo. Vem buscar-me. Se não vieres até o fim do mês, irei ter contigo. Porém, Raimundo nem só não queria aparecer à amante, como também aos mais. Não queria ver ninguém. Tomara tal repugnância por todos que não podia suportar pessoa alguma. Estava mocambúzio, hipocondríaco, nervoso. Às vezes assustava-se todo quando entrava-lhe a criada no quarto devagar para ir buscar fósforos ou a roupa suja. Deixou crescer a barba, não cuidava do fato e pouco ou nada lia. Que o deixassem, dizia, que o deixassem em paz. E por esse gesto não saía de casa. Os poucos e superficiais conhecimentos amigáveis que granjeara em casa de Manuel fechavam-se como golpes dados na manteiga. Além de tudo isso, sendo Ana Rosa o único motivo de sua demora no Maranhão, só ela o interessava e o poderia obrigar a sair. Porém essa, desde o dia da malograda partida de Raimundo, era guardada à vista. A menina, em quem dantes todos de casa confiavam cegamente, não podia agora dar um passo sem perceber junto de si o olho do espião. Com imenso custo e grandes intervalos, conseguira escrever lá uma ou outra cartinha. Como não havia de estar triste e apoquentada? Não obstante, depois de bem refletir e considerar, Ana Rosa entendeu que o melhor e mais seguro era esperar que serenassem os ânimos. Esperou, mas esperou cheia de sobressaltos e pesadelos, medindo nervosamente o progresso escandaloso da barriga. As pessoas que visitavam a casa de Manuel abstiveram-se de falar no que dissesse respeito a Raimundo. Estabeleceu-se uma discreta e artificial indiferença. O escândalo criara uma crusta superficial, porém todos sentiam que o âmago estava fresco ainda. Receavam tocar-lhe, com medo de esguichar o fato vivo e palpitante. Pouco a pouco, Eufrasinha se ausentara de todo. Lindoca vivia chumbada às suas banhas, como um supliciado ao tronco. Freitas devorava nos seus lazeres tratados homeopáticos, à procura do tal remédio para emagrecer. O Campos muscara-se para a roça. O José Roberto vivia por aí na pândega. Só quem aparecia com a mesma regularidade era Dona Amância Sousellas, para dizer mal da vida alheia, nunca deixando de bradar que os tempos estavam outros e que hoje os cabras queriam meter o nariz em tudo. Também se lhe davam confiança, disse ela uma vez, envesgando uma olhadela indireta para Ana Rosa. A filha de Manuel cruzou instintivamente os braços sobre o ventre. Fim do capítulo 15. Gravado por Adriana Sacioto.